Parente, é assim, ó, porque aqui na nossa cidade, eu sou como intérprete de saúde indígena, sabe? Aí tem cacique. Antigamente tinha cacique na aldeia Cacau, aqui no município de Aí o que é Invira, que estado do acontece? Amazonas, Depois né? do cacique morreu aqui Nas aldeias, né? Aí não tinha mais cacique. Daí os brancos começaram a vender bebida para os indígenas, né? Era uma aldeia grande, que chama Aldeia Cacau, do município de Invira, tá aqui do próximo da cidade, né? Aí, daí, assim acontecendo, né? Que morte e suicídio, né? Aconteceu muito. E agora ficou 7 casas, né? Os parentes morrem direto, só na cachaça, né? Não tem assim, não morre pela doença não, morre pela cachaça. então, meu cacique, boa tarde. Aqui os povos Culina, né, que chamam Maderá, do município de Invira, que aconteceu problema aqui no Aldeia Cacau, né? Não é só no Aldeia Cacau e outras aldeias também, né? Daqui dos que chama Calha de Juruá, né? Mas nosso município é Cidade de Invira, Rio Tarauacá, né? Fica no, fica no Rio Tarauacá, nosso município. E os povos Madeira Culina, né? A, a gente pede ajuda de vocês, né? Para que os povos Culina escapar, né? Então a gente fala muito com o povo do CIMI, né? Da FUNAI também, mas e até agora a gente está esperando uma resposta e a gente não conseguiu, né? A gente ninguém nem mandou resposta para nós. Então é complicado, mas e eu tô com você aí, eu tô falando com você, acho que vai dar certo. Nosso um povo realmente estão acabando mesmo, estão acabando, estão morrendo muito, suicídio, homicídio, né? Isso está acontecendo muito por nosso parente Colina Madeira, né? Colina Madeira do Rio Tarauacá, município de Invira, estado do Pois Amazonas. é, É isso, tá? Cacique, é isso aí, tá? O nosso povo daqui do município de Invira é povo originário, né? Cultura viva e só vivia na medicina tradicional, né? Antigamente, aí depois nossos povos maderraculina começou a entrar na bebida, aí o nosso parente come, começar a morrer, né? E suicídio, homicídio. Então nós somos povo originário Culina, né, aqui do município de Invira. Meu Deus, eu estou pensando com meus povos, né? A gente pede ajuda de alguém, tanto ajuda pelo povo do CIMI, pelo FUNAI também, né? E até agora não criaram a lei, né? A Rose do CIMI falou que a lei 6001 parece, e não funcionou, né? Aí assim que ela me falou, aí o nosso povo da etnia culina vão morrendo, né? Vão acabar. Aldeia grande, aldeia do Cacau, agora ficou só 7 casas nas aldeias. Domingo agora eu vou lá visitar eles. Aí eu posso tirar uma foto da aldeia, eu mando para aí você nós ver, tá estamos bom, pedindo cacique? socorro, né? Porque não tem outras pessoas, só eu que procuro nossos
direito, né? Eu estou pedindo ajuda para alguém, ver se alguém ajuda, né? Aí eu estou procurando ver se alguém ajuda nós, né? Pelo menos parar de vender bebida para os indígenas, né? Pra gente viver melhor, viver feliz, né? Porque o nosso povo tá morrendo muito e é muito difícil pra gente conversar com o pessoal do comércio, do bar, né? É difícil pra gente conversar, né? Tem que ter ordem da FUNAI, do Ministério Público, eu não sei, né? Mas não tem que ajude nós. O CIMI também pode ajudar, mas o CIMI nunca apareceu na nossa cidade e nunca teve fala o documento, né? Tipo documento do CIMI, né? Nunca apareceu assim na nossa cidade, sabe? Boa noite, estamos aqui em mais um plantão povos originários, povos indígenas, tratando de alguns problemas cruciais no que tange a sobrevivência dos parentes, né? Hoje nós chegou, inclusive através dos grupos, chegaram esses áudios, né? O parente do município de Elvina, no estado do Amazonas, quase divisa com o estado do Acre, né? Tem os municípios de Atalaia do Norte, o Benjamin Constant, que são os municípios mais ou menos para você ter uma referência geográfica onde esse parente, o parente Adelino, ele está, né? A situação é a seguinte, que se repete também em várias aldeias, em várias comunidades, e também nas grandes cidades, principalmente nas periferias, que é a questão da problemática do álcool, né? Tem, inclusive, aqui o companheiro está mostrando aí na tela a legislação que, de fato, deveria proibir ainda mais a aquisição, uso e disseminação de bebidas alcoólicas aos povos indígenas, né? Essa legislação tem a ver com o Estatuto do Índio, que já deveria se chamar do indígena, que é de 1973 e que já deveria ser atualizado. Isso é uma coisa que o canal sempre vai repetir, porque, de fato, os tempos vão mudando e assim mudam também as problemáticas e os impasses do momento, porque um desses é o autoconsumo ou o consumo exacerbado de álcool. Lembremos que o álcool, historicamente, já serviu de arma para dizimar povos indígenas. E isso aqui, a própria história de Abya ou das Américas, como vocês preferirem, né? Já consta nos registros o uso discriminado do álcool, inclusive dentro da própria caravela, da primeira caravela de Cristóvão Colombo, eles traziam muito mais álcool do que alimentos, víveres, né? Então, a gente já pode mais ou menos ter uma magnitude, né, a proporção do que pode vir a acontecer no álcool, o álcool dentro do nosso organismo, principalmente no que tange as questões físico-químicas cerebrais. Mas aqui nós temos outro impasse, que é a questão dos povos indígenas, principalmente daqueles povos que recentemente tiveram um contato com a civilização. Eles, infelizmente, tiveram contato com a dita civilização através do álcool, né? E os áudios que foram apresentados com uma consulta prévia e consentimento do parente Adelino, que ele mora, foi ele que enviou esse pedido de socorro. Então, esse vídeo denúncia é um vídeo de pedido de socorro, de pedido de atenção de parte do Ministério Público, de parte da FUNAI, de parte da CESAI, a CESAI lá do município de Tefé, que é a cidade grande, digamos assim, a metrópole mais perto do município de Elvina, no estado do Amazonas. Qualquer pessoa hoje com o Google pode se encontrar aí através do mapa. E existe essa legislação que
a Lei 9.006.001, né, de 1973, que está vigente. Ele é um estatuto que é válido, quer dizer, serve para se defender, serve para argumentar algumas decisões orgânicas que os municípios deveriam fazer, assim como se faz no Estatuto da Criança e do Adolescente, onde não é permitido venda de álcool ou de derivados a crianças e adolescentes abaixo de 18 anos, principalmente, embora nós sabemos que essa lei nem muitas vezes é driblada por diferentes motivos, mas em se tratando de povos indígenas, o que os vereadores, já que esse é ano de eleição municipal, os vereadores deveriam estar já pensando em projetos de leis em todos os mais de 5.000 municípios brasileiros para minimizar os efeitos do álcool, que provoca muito mais gasto, inclusive, para a própria saúde pública, né? E, falando sobre saúde pública, também vamos chamar a atenção da Secretaria de Saúde Pública do Estado do Amazonas e da região, através da CESAI. No inciso 58, perdão, no artigo 58 do inciso 3, diz bem claro que constituem crimes contra os índios e a cultura indígena propiciar por qualquer meio a aquisição, o uso e a disseminação de bebidas alcoólicas nos grupos tribais ou entre índios não integrados. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Logo, parágrafo único. As penas estatuídas nesse artigo são agravadas de 1/3, quando o crime foi praticado por funcionário ou empregado do órgão de assistência ao índio. Quando fala de funcionário, pode ser qualquer funcionário público que chegue numa aldeia, numa comunidade, e querendo cooptar os parentes, eles podem dar, inclusive, garrafas de cachaça, né? Atentando que a cachaça, inclusive, que é vendida naquelas regiões do país, naquelas regiões onde a fiscalização não chega, porque qualquer garagem, qualquer quartinho pode se prestar para ser um boteco. Então, basta, às vezes, ter 6 ou 7 garrafas de bebida alcoólica, que já é um bar, já é um boteco, entende? São esses estabelecimentos comerciais, muitas vezes, que funcionam de forma ilegal, ou sem o alvará, que são os que vendem essa cachaça, que é como o corote, que chama aqui nas grandes cidades, como em São Paulo, por exemplo, e que é dado, inclusive, e é vendido de uma forma muito livre, muito aberta, e com um preço muito acessível. E que é, na verdade, a cachaça que tomam os garimpeiros, que estão, inclusive, em muitas daquelas regiões ali do Vale do Juruá, onde está o município de Evelina, no estado do Amazonas, né? E aqui também, esse texto que aqui o companheiro Alberto está colocando na tela, ele mostra, inclusive vai ficar na descrição do vídeo, que existe um respeito ao consumo de bebidas destiladas aos povos indígenas, que reconhece que seu consumo, direta ou indiretamente, relaciona-se a um conjunto de agravos que constituem as principais causas de mortalidade, tanto para a população geral, quanto para os grupos étnicos em particular. E ali, naquele município, realmente, inclusive, vendo alguns dados aqui, tem dados, inclusive, de estudos feitos pela Fiocruz e a Universidade de Harvard sobre suicídio, inclusive, entre indígenas. E os 2 estados campeão desse tipo de suicídio é nada mais e nada menos que o estado do Amazonas, onde se encontra esse município, através dessa denúncia, que inclusive estava circulando, está ainda circulando em vários grupos de parentes indígenas do território nacional, e o estado do Mato Grosso do Sul, quer dizer, são os 2 estados com maior incidência de suicídios, mas também de homicídios, em face do álcool, que a pessoa depois nem lembra, talvez o parente nem lembra, como já é possível de haver casos que, por não ter esse costume de beber esse tipo de álcool, provoca uma indigestão
e, ao mesmo tempo, provoca um sentimento de emoções fortes. Então, esses parentes não estão acostumados a beber tipo de álcool extremamente industrializado. E aí provoca acidentes e outros percalços, né, dentro da convivência. Mas uma outra coisa, eu descaso também, eu descaso no sentido político, também no sentido de atendimento de parte da CISAI e do próprio Cine, porque já eu falando com o parente um pouco antes, o parente falou que é uma vez por ano, ou somente desde o ano passado, que o Cine não aparece. Então, tem que ter maior presença, tanto do poder público, quanto também dessas instituições que dizem defender os povos indígenas. Isso aqui tem que ficar muito claro. E tratando também sobre esse assunto, nós estamos pensando, além desse vídeo que vai circular bastante, porque vai para a PIB, vai para o Ministério Público, a gente vai marcar todo mundo para que eles deem um pouco de atenção, porque realmente o índice de suicídios nesta região é muito alto, assim também o índice de homicídios é muito alto. E na maioria das vezes, por se tratar de povos indígenas, existe também algum preconceito do poder público em tratar a questão dos povos indígenas não como caso de polícia, mas sim deveria já estar sendo tratado como caso de saúde pública. Quer dizer, é uma calamidade pública que num município tão pequeno como esse, em termos de habitantes, versus área ou a superfície que esse município ocupa, o índice de mortes por suicídio e homicídio em face de inebriante, né? Em face de as pessoas beberem álcool e não conseguirem se controlar, né? Então, é uma urgência de saúde pública. E aqui eu tenho outro tem sobre as terras indígenas no Brasil, né, que é justamente da aldeia Cacau, né, do rio Tarauacá, né, tem o rio também Evalina, perdão, que é o rio também que permeia toda aquela região do município, e o rio maior, como estou vendo aqui no mapa, Tarauacá, né. E aí, bom, tem já territórios que foram homologados desde 1991, muitos já cumpriram todo o processo, esse mesmo, isso mesmo, né? Aí tem um mapa, inclusive vai ficar na descrição do vídeo, quem quiser saber um pouco mais, né? São em torno de 300 povos, perdão, 230 pessoas, isso aqui não está atualizado, mas até 2003 apareciam 230 indígenas morando naquela região, né? Eles são do tronco linguístico arauá, segundo o que consta aqui nesse site, né? De terras indígenas, e eles falam culina, né? Que é o idioma deles ali naquela região, né? Também circularam umas fotos que o parente mandou, são fotos muito fortes, eu não sei se caberia colocar, porque tem a questão da imagem, né? Não por querer colocar alguma imagem, mas pelo menos se tiver algumas duas imagens aí, Alberto, que mostra se bem panoramicamente o espaço dele, porque as outras fotos são muito fortes, além do direito à imagem, né? Então tem que preservar a identidade dos parentes, mesmo que estejam numa situação tão delicada como essa. Bom, essa aí é uma das fotografias, né, que o parente mandou lá de Evalina, né, do município de Evalina, né, onde estão os parentes aí. Tenho visto um pouco a cidade, então, ali já tem um caso de que a cidade, porque a cidade está muito perto da aldeia, né? Ele mesmo diz que a cidade está muito próxima, então é muito fácil os parentes irem adquirir bebida e eles não conseguem retornar à aldeia e ficam como se em situação de rua, né? E
com o descaso ainda do poder público, a problemática aumenta mais ainda. Então, esse vídeo é um chamado de atenção para as autoridades e também para os grupos da CESAI, da Secretaria da Saúde, vou voltar a repetir, se chegar, inclusive, lá no governo do Estado também, porque essa problemática afeta a muitos parentes em todo o território nacional, mas o fato de que essa denúncia chegou de uma forma tão adensada dentro da sua própria problemática chamou a atenção não apenas de outros parentes, como também de nós aqui do canal Abya-Yala, que também cumpre esse serviço, né, essa prestação de serviços gratuito, de poder levar adiante essas denúncias para que o poder público tome nota, tome conta e, ao mesmo tempo, ele faça cumprir a lei. Muito, embora existam várias críticas em relação às leis em geral, mas já que essa lei, no caso do Estatuto da Lei 6.001, é vigente, é válida, e dá as bases para que o poder público possa, de fato, é possível, tomar as rédeas do assunto, em um ano eleitoral como esse, os parentes começam a ter consciência que os vereadores, eles estão a serviço tanto da população quanto também dos parentes indígenas. Inclusive, hoje eu comentei que qualquer vereador da cidade pode fazer um projeto de lei para, a partir dessa base, do artigo 58, inciso 3, da Lei 6.001, eles também tenham uma lei municipal orgânica proibindo a venda de bebidas alcoólicas para os parentes indígenas que já estão dentro dos seus territórios legalmente constituído e legitimado, inclusive, pelos próprios parentes. Então, assim como existe a legislação em torno de que crianças não podem comprar bebidas alcoólicas, não podem adquirir por nenhum dos meios possíveis, e menos o consumo. Assim também que existam essas leis orgânicas municipais, não somente no município de Elvina, mas em todos os municípios do Brasil, para proteger os parentes indígenas. O Ministério da Saúde também deve ficar alerta e começar a criar cartilhas específicas junto com a CESAI, pode ser junto com o CIMI, com a PIB, com quem quiserem, com a COIAB, fazerem cartilhas para que os parentes, em suas línguas tradicionais, possam compreender a magnitude da problemática em relação a esse tipo de álcool que é oferecido, inclusive de forma gratuita, se for até por funcionários, e nem falar pelas grandes empreiteiras e mineradoras. Para terminar, aquela região ali, eu já vi, inclusive, através desse site Terra Indígena, que eles estão com problemas, inclusive eu até baixei aqui o Excel que eles fizeram, né? Problemas com mineradoras, problemas fundiários e tráfico de animais silvestres. Então, já está na hora que o Ministério da Justiça, do Estado do Amazonas e de todos os estados comecem a tomar as rédeas do assunto, gente. Sinceramente, porque não dá mais para aguentar, no olho das pessoas, tráfico de madeiras, tráfico de animais silvestres, tráfico de ouro, tráfico disso e daquilo, e ainda mais querendo dizimar a vida dos parentes com álcool, que ainda é, como foi desde o início da colonização, uma das armas mais letais que ajudou, inclusive, a dizimar muitos dos parentes aqui no Brasil e no geral, em toda a América Latina. Muito obrigado ao Etecatu.